Ô, David, Sim. vamos começar a contar a sua história, né? Me chamou a atenção porque a sua história é lá da infância, né, cara? É lá da infância, uma história bacana, sofrida, né? Mas que vai desencadear numa forma de conversão que eu fiquei surpreso. Mas vamos falar da sua infância primeiro. Vamos lá, vamos recordar como é que foi a sua infância. Bom, a minha infância, como né, de muitas crianças, né, eu cresci num lar onde, infelizmente, eu não tive a figura paterna. Então, apesar de ter uma infância boa, feliz, de brincar, tudo, eu sentia muito a ausência do meu pai. E seu pai era ausente por quê? Estava separado da sua mãe? Não, na verdade, Tinha falecido? eu nunca conheci meu pai. Você, né? não chegou a conhecer Nunca mesmo. cheguei a conhecer meu pai, né? Então, a família era composta pela minha mãe, pela minha avó e pelo meu irmão. Até os meus 10 anos de idade, eu tive a figura assim do meu bisavô, que era chamado Era nem do Sebastião. avô. Não era nem o avô, era o Bisavô. bisavô. Bisavô paterno? Isso, que eu trago no coração, tem muita boa recordação dele. Eu lembro, às vezes ressoa até a voz dele conversando comigo, aquela coisa de bisavô, de sentar e dar conselho pro netinho ali, sabe? Então, eu tive a figura dele até os 10 anos de idade. E aí, ele faleceu, ele teve um câncer, e a gente acompanhou todo esse processo, né, o processo do câncer. Graças a Deus, recebeu todos os sacramentos, foi recebido pelo pai, mas eu perdi com 10 anos. Então, dos meus 10 anos e seguintes, foi assim, a ausência do pai foi muito marcante na minha vida. Então, pai e avô, você não teve Não, nenhum tipo de relacionamento. não tive. Somente com o bisavô. Isso. Interessante isso, hein? E, assim, durante esse processo, eu me lembro que no período de escola, por exemplo, sempre quando chegava aquela época do Dia dos Pais, para mim era, assim, tristeza pura, porque enquanto os meninos, né, as outras crianças confeccionavam, né, o cartãozinho, o desenho, fazia aquela pedagogia de oferecer uma coisa para o pai, eu já sabia que eu não teria esta figura para dar. Então, graças a Deus, também a minha mãe sempre também tentou suprir essa necessidade. Então, nos eventos dos pais, minha mãe estava lá. Nos eventos da mãe, minha mãe estava lá. Mas ela sempre marcava presença também nessa questão aí, tentando suprir a ausência do meu pai. Interessante. E esse detalhe a gente não conversou antes do programa, nos bastidores. Geralmente, na ausência do pai, a figura do avô, né, é presença, né? Porque a gente sabe também da importância do avô na vida de uma criança, né? Eu sou avô hoje, e a diferença da relação que minhas duas netinhas têm com o pai delas, que é o meu filho Felipe, e comigo, que sou avô, né? A casa do avô. Agora eu fico imaginando o bisavô, né? Já era um senhorzinho mesmo, né? Já é. Quer dizer, você é uma criança, um bebê, se relacionando com uma pessoa muito mais velha mesmo, né? Exatamente. E até os 10 anos você teve essa presença, então, na sua vida. Sim, até os 10 anos. Eu tive, assim, ele me ensinou muitas coisas, desde brincar, até eu me lembro dos conselhos que ele me dava. Foi até os 10 anos. Aí, após os 10 anos, meio que eu tive que me virar sozinho no mundo masculino, digamos assim. Porque a gente vai crescendo, às vezes a gente tem alguns conflitos na escola, entre os amigos na rua, aí sempre tem aquela frase: vou chamar meu pai para você. Eu olhava e pensava, vou chamar minha mãe para enfrentar o seu pai? Então, eu sempre tive esse choque. Então, eu sempre tive que lidar com essa ausência e sempre tive que amadurecer para resolver os meus problemas, né? Porque eu não tinha um pai para chamar e eu não queria envolver minha mãe para resolver um problema com outro homem. Então, dos 10 anos e seguinte, assim, eu tive que amadurecer nessa parte da questão paterna, né? Agora, é interessante, a gente estava conversando, quem cresce só com a companhia da mãe, é claro que a mãe se esforça, a mãe faz de tudo, mas realmente fica aí um registro que deveria ter acontecido e não aconteceu, que é a pessoa do pai. Mas como é que era, então, a sua relação do dia a dia com a sua mãe? Eu sei que depois vai aparecer aí um padrasto que vai ter uma boa relação com você, isso é maravilhoso, mas esse período antes dessa pessoa, como é que foi você e sua mãe? Como é que era esse relacionamento? Olha, graças a Deus, a minha mãe, ela é uma mãe maravilhosa, né? A minha mãe, ela é aquela tipo de mãe que sempre incentiva o filho, que quer proteger o filho, que fala, filho, vai, você consegue. Então, nesse aspecto, nós tínhamos um relacionamento maravilhoso dentro de casa. A gente sentava para assistir filmes juntos. Então, eu tenho boas recordações
da minha mãe nessa questão, assim, durante essa semana, né? Só a única coisa, assim, que pegou na minha infância e marcou foi nos períodos em que minha mãe, ela usava do álcool, né? Aí ia para um churrasco, ou para alguma festa de algum amigo, assim, e ela começava a beber, digamos, na quinta e só parava na segunda. Então, essa parte, eu costumo pensar minha mãe da seguinte forma. Na minha cabeça, eu dividia. A minha mãe, que era normal. Segunda a sexta. Isso, que era amorosa, carinhosa, que incentivava. E minha mãe do final de semana. Que é como se eu separasse a minha mãe verdadeira da minha mãe que pecava. Do pecado da minha mãe, digamos assim. Graças a Deus, desde criança, eu sempre tive a maturidade de ver a minha mãe com esse olhar. Eu sei quem é minha mãe. E eu sei que, às vezes, o que ela faz não é o que ela é de verdade. Então, eu via minha mãe assim e via as dificuldades que ela tinha em relação à bebida, em relação a essas festas, esses churrascos, né? E o que isso causava na nossa família. Porque, por diversas vezes, a gente viveu situações muito ruins devido ao uso do álcool, devido ao uso, né, o abuso do álcool, né? É impressionante isso aí, essa versão aí, essa história. Eu acho que eu não ouvi nesse programa. Olha só que são 21 anos, né, de um filho criado pela mãe e tendo que administrar e tendo que definir dentro dele a visão da mãe. Sim. É impressionante. E essa visão de uma criança é praticamente a visão que nós temos que ter como adultos de determinadas pessoas que têm determinadas fraquezas, né? Muitas vezes você quer rotular uma pessoa pela fraqueza que ela tem, ou pelo vício, pelo pecado, e ela não é aquilo, né? Na verdade, aquela pessoa, ela está se esforçando, ela está sofrendo também. E olha só que bacana, como criança, você já conseguia separar dentro de você o que era a minha mãe normal e o que era a minha mãe com a fraqueza dela, que era o alcoolismo. Exatamente. Tanto que, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, eu me lembro que os meus amigos de infância, ali da rua, ali, que a gente convivia, eles começaram a ir para a igreja, começaram a participar da catequese e tudo, né? E eu sempre indo atrás. E aí eu comecei a participar do oratório e comecei a gostar, porque você tinha jogos, tinha o lanche da tarde, que o lanche é fenomenal. Salesiano, né? Isso, salesiano. Ah, salesiano é ótimo. Tinha o lanche e tinha catequese. Eu me lembro que no começo minha mãe não gostava que eu fosse. Então ela chegava às vezes num sábado, cansada, de uma noitada, né? E cadê o David? O David estava, à tarde, estava na catequese, sumia de casa. Então eu, com uns 8, uns 10 anos de idade, comecei a fugir da minha mãe para ir na catequese, onde alimentou ainda mais essa visão de que minha mãe ela é uma pessoa boa, mas ela tem as suas fraquezas, né? Aí na catequese eu fui tendo essa orientação de que minha mãe realmente podia melhorar. Eu lembro que o pedido que eu fazia com frequência a Deus nas minhas orações quando criança, eu lembro que meu pedido na primeira Eucaristia era que minha mãe parasse de beber. Porque a bebida era como se fosse a fonte de todos os males lá em casa. Porque quando a minha mãe bebia, aí ela arrumava os namorados nada a ver, arrumava os namorados, teve vários namorados, sempre tentando buscar um amor que nunca chegava, e a gente sabe que esse amor só é Deus que pode preencher no coração humano. Mas tudo isso devido ali à fonte que é a bebida. Então, na catequese eu mergulhei ali e comecei a buscar e pedir na missa todo dia, todo domingo lá que eu ia, Senhor, tira minha mãe da bebida, tira minha mãe da bebida. E eu me lembro que na minha primeira Eucaristia, a minha mãe chegou para mim e falou assim, olha, hoje eu vou te dar um presente. Eu não vou beber mais. Isso com 10 anos de idade. E aí, realmente, houve um período, assim, um bom período da vida dela, onde ela tentou se abster mesmo do álcool, né? E foi um período maravilhoso. E eu me lembro que foi assim, olha, Deus escutou a minha oração. E eu era uma criança, tinha 10 anos. Segura aí, meu irmão. Legal, né, gente? Você que bebe, você que faz uso errado da bebida. Eu não estou dizendo que você não pode tomar uma cerveja, um cálice de vinho, porque sabendo fazer o bom uso, de uma maneira equilibrada, não vejo, com sinceridade, eu não vejo mal algum. Mas você que já detectou que na tua vida o álcool te faz escravo, veja o que você está causando no teu filho. Ao mesmo tempo, quero louvar a Deus por essa criança, David, de 8 a 10 anos, que já podia olhar para sua mãe e saber que de segunda a sexta era a mãe inteira. E
de sexta à tarde até domingo à noite, era a mãe dependente do álcool. Que bom que hoje ele está aqui para contar essa história, porque isso pode estar acontecendo aí na sua própria casa, na sua casa. Um problema com álcool. Então, fica atento. O segundo bloco vem aí e você vai saber como é que essa história vai se desenvolver. Eu já sei. Fiquei encantado com ela. Você vai saber também, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ele orou e muita gente curou. Ele orou, muita gente curou. Ele falou, só o pobre ouviu. Quando caminhou, também conheceu o que o Pai, por amor, concebeu. Ele ouviu meu problema, escutou. Quando caiu, por amor, levantou. Se hoje estou aqui, é porque Ele chamou. Foi assim que Ele me conquistou. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não. Pesada que estava sempre ali convidando a gente a mergulhar cada vez mais no fundo do poço, né? Você que está em casa agora nos vendo, às vezes você fala, mas por que o meu filho está assim? Por que o meu filho é assim? Essa pergunta ela vem tardia, né? Ela vem depois que você começa a perceber as consequências de alguma coisa que não vai indo bem na sua própria casa. Então, muitas vezes nós vamos acostumando com determinadas situações, determinados erros, determinadas ausências, e nós não vamos percebendo o que isso está causando nos filhos. Então, preste bem atenção, você que agora está administrando um problemão na sua casa, ou você que está começando uma vida, o seu filho está pequeno, você já detecta que algumas coisas na sua vida não vai bem. Então, muitas vezes as pessoas passam como que uma década, por exemplo, né? Uma década onde a criança ainda tem 5 anos e vai até os 15, ou então do 0 até os 10, ou dos 2 aos 12, dos 4 aos 14, enfim, uma década com uma deficiência na família. Mas isso não traz ainda grandes consequências, porque o mundo infantil ainda protege aquela criança. Ela não sai tanto de casa, ela não está em contato com o mundo lá fora, ela está estudando numa escola próxima, você vai levar, você vai buscar, enfim. Mas a situação continua. Que situação é essa? Não sei, pensa aí. Mas, de repente, aquela criança, e não adianta você também proteger excessivamente seu filho, porque um dia ele vai sair de casa. Só que ele tem que sair bem. Ele tem que sair bem. Um dia seu filho não vai estar mais debaixo da sua asa. Ele vai fazer um curso profissionalizante em outra cidade, daqui a pouco chega à faculdade, ele vai sair de casa. É inevitável. Então ele tem que sair bem. Mas que ele vai sair, ele vai sair. Mas quando o seu filho começa a sair, a aumentar a sua rede de relacionamento, aquele período onde aquela informação não foi dada, ou aquela informação errada foi dada, então aí vai ter a sua manifestação. Aí as consequências virão. Então, aí entra o pai com desespero, a mãe com desespero. O que eu faço com meu filho? O que agora está acontecendo? Normalmente, quando chega esse pai, essa mãe, conversando, buscando essa ajuda aqui conosco, que é uma solução imediata, aí a gente começa a entrevistar o pai e a mãe, né? Mas como é que foi? Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? E ele ou ela vai dizendo, eles mesmos vão percebendo onde foi a falha. Então, para você que está agora nos vendo, por favor, faz um balanço. Vou te dar um exemplo bíblico. Tá bom? Na primeira pesca milagrosa, quando Jesus chega para pregar sobre, em cima da barca de Simão, que nem era chamado Pedro ainda, o que Simão e os pescadores estavam fazendo? Consertando as redes. Porque senão eles não iam conseguir pescar de novo. Jesus chega na hora, na vida daquelas pessoas, quando eles estão consertando as redes. E depois que eles consertam, Jesus diz, joga a rede de novo. Mas nós já tentamos, não conseguimos nada.
Mas agora vocês já consertaram a rede. Joga a rede. Nós já tentamos, mas não conseguimos, mas por causa da tua palavra, nós vamos jogar de novo. Tem um período da nossa vida familiar que a gente tem que consertar as redes. Para a gente pescar o nosso filho de novo, pescar nosso pai, nossa mãe. Né? E se você não conserta essa rede, meu irmão, difícil. Quer dizer, as consequências vieram. Maconha, promiscuidade, Sim. Bebida, tabaco. Isso durou quanto tempo na tua vida? Olha, eu costumo pensar que houve períodos em que houve mais intensidade e menos intensidade. Nesse período, infelizmente, coitada, a minha mãe ela perdeu o controle sobre mim. Então, eu era um jovem que eu entrava e saía da minha casa a hora que eu quisesse. Inclusive, podia levar as meninas para minha casa, que não teria problema nenhum. Por quê? Porque, assim, lá em casa, a relação minha com a minha mãe já não era uma relação de que o filho obedece à mãe. Porque na época da revolta, eu falei assim, mãe, a senhora tem suas dificuldades, eu ajudo você, então você tem que me liberar a fazer o que eu quero. Então, ela meio que perdeu ali a autoridade sobre mim, naquele momento. Então, foi um período, por exemplo, dos meus 13 aos 16 anos, foi um período intenso de drogadição. Intenso de drogadição. Porque eu estava solteiro, e apesar de viver esse período intenso de drogadição, eu era um cara que não faltava na escola, que estudava, os professores ficavam assim, de cabelo em pé, porque eles não entendiam como um garoto... Você ia bem na escola, eu ia bem na tinha escola, boas notas. como que um menino que ia bem na escola era um menino revoltado e aprontava na escola. Eu era arteiro, eu era um menino arteiro, mas sempre fui um menino educado. Apesar de ser muito arteiro, era muito educado, conversava com as professoras, aquela coisa de querer agradar, falar e conversar e ter um relacionamento bom, mas era muito intenso de drogadição. Saía da escola, droga. Então, eu estudava no período da manhã, saía meio-dia, almoçava, ia, juntava os amigos e ficava andando de skate, usando droga, lá até umas 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, e voltava em casa, tomava banho, ia para as bagunças, para as baladas, para os bares, e drogadição. E aí, no outro dia, mesmo quebrado, ia para a escola. Dormia lá, saía da escola, aquela mesma rotina. Isso. E nesse mesmo período, sua mãe ainda continuava Isso. no vício do álcool. No vício do álcool. Quer dizer, eram duas situações graves, né? Mãe e filho agora bebendo, sendo que o filho, além de beber, usava droga, Sim. estava na rua, na prostituição, na promiscuidade e por aí afora. Agora, teve um período, teve uma banda, como é que é essa banda na sua vida? O que foi isso aí? Sim, eu costumo pensar assim, que a banda, ela foi um sonho, assim, de garoto, assim. Porque eu comecei a ouvir rock, mais ou menos, com uns 11 anos de idade. Rock pesado. Isso. Comecei aqueles rocks, os clássicos, né? Aham. E aí começou a mergulhar também. Desde um hard rock até um gothic metal, onde tem muitas letras blasfemas, muitas letras satânicas, né? E comecei a mergulhar neste mundo. Só que aí, esses amigos que a gente vivia nesse mundo, eu compunha. Eu tinha muita facilidade em expor sentimento, em escrever, gostava de poesia. Então, eu escrevia. Aí, o que aconteceu? Um amigo meu, que tinha uma banda de rock, que eu escrevia para a banda dele, o nome dele é Gustavo. Ele é muito importante na minha história de conversão. Ele, de uma hora para outra, ele saiu da banda dele. Não quero mais tocar, não quero mais cantar, e acabou. E aí aquilo mexeu muito comigo. Mas, cara, o que aconteceu com você, cara? Você vai jogar o nosso projeto fora, a nossa letra, tudo aquilo que a gente tinha planejado? Jogou. E aí o que eu fiz? Para não perder a minha letra, aquela coisa da vaidade, não, tem que gravar, tem que produzir. Eu falei assim, eu vou encabeçar o projeto da banda. Mesmo não tendo ainda o talento necessário para cantar, vamos tentar encabeçar esse projeto. Então, isso foi mais ou menos em 2011. Eu tinha o quê? Uns 20 anos, mais ou menos. Uns 20 anos de idade. Então, foi um ano intenso aí de banda, aí, tentando produzir. Gravei um EP em São Paulo, e shows aí da região, nesses barzinhos, e tocando, mas sempre nessa vida de drogadição, de promiscuidade. Bom, chega uma hora que a vida começa a mudar. É natural. Alguns mudam aos 20, outros mudam aos 30. Tem erros que a gente insiste em cometê-los, porque a vida não nos cobrou uma resposta diferente ainda.
Portanto, pai, mãe, muitas vezes é necessário ter paciência com seu filho, porque vai chegar o período onde o mundo ao redor dele vai amadurecer. Problemas diferentes ele vai ter que administrar. E aí começa essa metanoia. O que é uma metanoia? Meta é mudança, noia é pensamento. Então, vai acontecer a metanoia. E isso é a vida que faz, não adianta. A vida começou a te exigir, porque você, apesar de estar nessa vida louca, você também se preocupava com a sua mãe. Sim. Né? Apesar de você estar no rock and roll, apesar que nada contra o ritmo do rock, mas a gente sabe também que o ritmo do rock, assim como outros ritmos também, pessoas usam para fazer coisas ruins, erradas. Então, esse tipo de situação é que a gente condena, digamos assim, que a gente não acha legal. Mas você, mesmo nisso tudo, você se preocupava com a sua mãe. Sim, e foi justamente a sua mãe, a gente vai contar isso daqui a pouquinho, que foi o que te levou à conversão. Mas quando é que você começou a se preocupar mesmo? Puxa, minha mãe também está... Como é que foi isso? E a entrada do padrasto na sua vida? Bom, foi mais ou menos no ano de, acho que se não me engano, 2009. Foi quando ela conheceu o meu padrasto, né? Toda vez que minha mãe vinha com um namorado em casa, eu já pensava, isso não dona. Porque era frequente, né? Ela tentando arrumar alguém, uma pessoa legal, e acontecia alguma coisa que não dava certo. Muito também por causa da bebida, né? Às vezes algumas pessoas não tinham paciência, não era isso que eles queriam para a vida deles, em relação à minha mãe, e aí acabava o relacionamento. Eu desistia, eu lembro que na minha infância eu desisti de chamar os namorados da minha mãe de pai. Eu tinha colocado no meu coração que eu nunca mais ia chamar ninguém de pai. Mas em 2009 apareceu o Francisco Rosemir, lá em casa, lá. Eu olhei para ele vai lembrar. E destratei ele, porque como eu já estava revoltado, mal educado, e eu olhei para ele, é isso aí, só não bate na minha mãe, senão eu vou arrebentar você. Falei para ele. Olha para você ver que tipo como que é o cumprimento, como a gente se conheceu, né? Então, aí só que ele foi começando a conquistar o nosso coração, mesmo sem a gente ter envolvimento ainda com a igreja. Por quê? Porque eu percebi que ele cuidava da minha mãe. Então, ele se preocupava se a minha mãe estava bebendo demais. Ele se preocupava onde eles estavam indo, e o tipo de bar que ele estava indo. Então, eu percebi que ele tinha um sentimento que era parecido com o sentimento que eu tinha, que era de cuidado. Eu era, apesar de ter uma vida muito louca, de descabeçado, eu sempre fui uma pessoa muito responsável em casa. Sempre trabalhei, sempre ajudei com o orçamento de casa. Minha avó sempre confiou em mim, minha mãe sempre confiou em mim nessa questão. Então, eu assumi um papel também de homem dentro de casa, apesar de ter essa vida errada. Eu achava que, se eu ajudo com as contas, eu sou homem de fazer o que eu quero, eu tenho a minha liberdade, eu tenho o meu direito, né? Mas eu comecei a ver o Francisco como esse parceiro que iria me ajudar a cuidar da minha mãe, que era, assim, ali, vamos supor que metade da minha vida era viver com a minha mãe, né? Então, meu foco era a mudança da minha mãe, mas eu mesmo não queria mudar. Eu mesmo estava ali estagnado. Então, eu achava que ela tinha que procurar um tratamento, parar de beber, parar de ir em certos lugares, mas eu podia continuar vivendo a minha vida. Então, aquela oração que eu fazia quando eu era criança, eu deixei de fazer, mas eu alimentava um desejo de mudança dela, mas não minha. E sem perceber, eu comecei a adquirir hábitos que ela também tinha. Beber com muita intensidade, ter uma vida promíscua, de ter vários relacionamentos, né? Então, eu comecei a espelhar comportamentos que ela tinha. Essa pessoa, sempre Deus manda alguns anjos na nossa vida, né? Pessoas que entram no decorrer da nossa vida e as coisas vão se ajeitando, né? Vão se ajeitando. Então, você começou a perceber aquela referência de pai e de vô que você nunca teve. De repente, uma figura masculina entra e traz um valor novo na sua... Começou a clarear ali, então. Sim. Você começou a se preocupar, mas, ao mesmo tempo, começou a perceber que tinha algo bom em tudo aquilo lá. Como é que você foi caminhando, até que você começar a se preocupar de fato com a sua mãe? Bom, eu costumo, quando eu penso no meu passado, da minha história, eu vejo que Deus sempre me preservou de ter a raiva da minha mãe. Isso me ajudou muito a sempre alimentar. E esse sentimento, esse cuidado com a minha mãe, foi aonde me levou a experimentar, a conhecer Deus.
Então, quando o Nil entrou na minha vida, eu chamo ele de Nil, de pai, enfim. Quando ele entrou na minha vida, eu percebi que ele iria ajudar a transformar minha mãe. Tanto é que ele, às vezes, ele parava, ele bebia menos para cuidar da minha mãe. Então, eu achava ali que, nesse processo, eu falei assim, ó, ele vai ser um cara que vai me ajudar. E aí eu me lembro que quando eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu já era homem já tinha o quê? 19 anos. E para mim era vergonhoso chamar um outro homem de pai, porque não teve a referência e não achava que ninguém iria me amar como filho. Mas eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e disse, mãe, pergunta pro Nil, Francisco, se eu posso chamar ele de pai. Aí minha mãe foi, aquele jeito de mãe, falou, olha, o David já tá te vendo como um pai, que gostaria de saber se ele pode chamar você de pai. E aí ele falou que podia, ficou feliz também. Aí eu comecei a chamá-lo de pai, né? E eu sei que foi, nesses momentos, foi um bálsamo no meu coração. Toda aquela ausência de pai começou a ser diluída com a presença paterna. Hoje, graças a Deus, nós temos um relacionamento maravilhoso. Ele é o meu pai, o pai que Deus me deu, o pai que Deus escolheu para mim. Dá tempo ainda de um VT? Opa, vamos lá então. Tem um VT, vamos ver. Um VT? Roda o VT pra gente, vamos lá. Nossa família sempre foi muitas brigas, né? Muita bebedeira. Eu não me entendia com a minha mãe. A gente sempre brigava muito, né? O David sempre brigou muito com o irmão dele. E depois que a gente conheceu Jesus, realmente a gente hoje vive uma harmonia, né? Nas reuniões de família, a gente sempre está todo mundo junto, se respeitando, se amando, com a graça de Deus. E falar do David é falar do grande amor da minha vida, né? Se Deus não tivesse me dado ele quando eu tinha meus 16 anos, hoje eu não estaria viva, né, para estar falando dele aqui. Ele é um bom pai de família, um bom marido, um ótimo filho, né? Eu sou suspeita em falar dele pelo amor que eu sinto por ele. Ele é tudo na minha vida, né? Os meus filhos é o maior presente que Deus me deu. E principalmente agora os meus netos, né? Que eu amo demais. O David para mim é um bom rapaz, gosto muito dele. Tenho ele como um filho. Ele é um excelente rapaz, trabalhador. Eu gosto muito dele. Nós te amamos, viu, meu filho? Muitas felicidades. A mãe e o pai te amam muito. Beijos. Que legal, cara. Bacana demais isso aí, gente. Às vezes você pensa que a sua vida não pode ter um recomeço, mas você que é mulher, ou ficou viúva, ou o marido foi embora, ficou com um filho, e agora tá aí, é uma história maravilhosa. Com 19 anos, ainda na droga, o David pergunta para a mãe dele, mãe, pergunta para ele se eu posso chamá-lo de pai. Essa pergunta eu tenho certeza, tocou o coração do Francisco. Tocou muito. E tocou o coração da mãe, tocou o coração do David. E a gente vai contar depois como é que tudo isso se transformou num grande milagre, tá bom? Fica aí, a gente volta daqui a pouco. Vai caminhar, na estrada eu vou te curar, a cada passo junto a mim, verás que não chegou o fim e nada vai poder te deter se começar a crer, se gritar por compaixão. Os meus braços te sustentarão. Vai caminhar, na estrada eu vou te curar, a cada passo junto a mim, verás que não chegou o fim, nada vai poder te deter se começar a crer, se gritar por compaixão. Os meus braços te sustentarão.
Não imagino a minha vida sem você. Não supero os meus medos sem te ouvir. Não aceito a minha dor sem te abraçar. Em frente sem te olhar. Não imagino a minha vida sem você. Não supero os meus medos sem te ouvir. Não aceito a minha dor sem te abraçar. Não consigo ir em frente sem te olhar. Amo demais, sou metade da metade sem te amar. Me faz melhor, só preciso do teu jeito de pensar. Não vai ter fim, escrevi você no íntimo de mim. E se eu partir, na eternidade eu vou te esperar. Maravilha. Rapaz, que letra linda, cara. Poxa. Ô, gente, o mundo tá precisando de amor, só isso. É isso mesmo, cara. Os males do mundo hoje, né? A gente vê aí encontros de cura, de libertação, de conversão, tantos temas que a gente nem sabe mais como colocar tema em acampamento aqui na Canção Nova, pra você ter ideia. Qual o tema? Mas, na verdade, o que falta é amor, cara. Mais amor, mais amor, cumplicidade, né? E tem pouca gente pregando o amor. Tem muita gente falando do diabo. É muita gente falando do diabo. Parece uma propaganda do diabo o negócio. E tem gente que ninguém fala do amor, cara. Ou até mal resolvido, né? Que é ajudar as pessoas, mas a própria vida pessoal, sentimental, está mal resolvida. Então a gente tem que começar a ajudar as pessoas do jeito certo. A gente resolve alguém se resolvendo primeiro, né? Quem é mal resolvido não consegue resolver nada de ninguém. Vou dar um conselho para todos os pregadores do Brasil. E eu me sinto no direito de dar esse conselho. Porque eu faz 30 anos que eu acompanho um homem chamado Monsenhor Jonas Abib. Fiquei muitos anos do lado do Padre Léo e até do Padre Rufus. Esses homens não falavam do diabo. Esses homens falavam da obra que muitas vezes acaba com o ser humano, mas eles não eram divulgadores do diabo. Eles eram divulgadores do amor de Deus, da misericórdia. Foram grandes pregadores e que hoje o Brasil sente muita falta desses pregadores. E está faltando gente para pregar o amor verdadeiro e para cantar também o amor verdadeiro. O amor que pega um ser humano e dignifica a humanidade dele e faz com que ele tenha uma estrutura boa para receber a espiritualidade, o poder de Deus. Então vamos pensar nisso. Eu tenho ficado muito preocupado. É muita gente falando do demônio e pouca gente falando de Deus. Está na hora da gente repensar isso. Está na hora da gente começar a fazer propaganda do bem. Tá bom? Fica aí um alerta, tá joia? Vamos falar desse livro? Esse livro é o livro do Padre Bruno. Uau. Padre Bruno Costa. O padre teve essa inspiração maravilhosa. O título do livro já é um desafio para nós, né? Lutar sempre, desistir jamais. É o livro aqui da editora Canção Nova. Você pode adquirir pelo loja.cançãonova.com ou pelo telefone 12-3186-2600. É um livro que te motiva a não desistir e a lutar sempre, em toda ocasião. Então, o Padre Bruno ele vem identificando os motivos que nos levam a desistir e, junto com esses motivos, ele consegue achar os meios de não parar de lutar. Então, vale a pena para você investir na sua espiritualidade, investir nas coisas que para você são caras, né? A gente não pode desistir de alguém. A gente não pode desistir da nossa família, né? Como nós estamos vendo no testemunho de hoje, é um exemplo de um cara que não desistiu da família, não desistiu de ser família. Então, adquira esse livro, tá certo? É uma indicação
tá bom? Que nós colocamos aí à sua disposição, tá bom? Maravilha. Vamos trocar de lugar? Vamos lá, né? Então, chega aqui, então. Toma aí. Tô curtindo essa... Ô, que música. Parabéns, hein? Ô, valeu, cara. Fantástico, hein? Isso Poxa. aí. Tamo junto. Meus amigos tocadeiros É. abrilhantaram Não, ainda e mais. esses caras no violão também é brincadeira. Não, aí nós Marquianos. vamos embora. É doido, né, meu? David, chegou um momento que você, no desespero, você começou a querer rezar pela tua mãe. E a sua conversão acontece justamente dessa forma. Foi uma conversão que aconteceu dentro da sua casa, rezando pela sua mãe. E a gente tem que ir direto agora a esse assunto, porque é o último bloco do programa. E é isso que me chamou a atenção no seu testemunho. Como é que foi isso? Você vendo sua mãe começou a ter problemas sérios também, espirituais, né? Mas Deus te capacitou, mesmo na drogadição, mesmo na bebedeira, mesmo na promiscuidade. Deus te capacitou com um amor pela tua mãe, pelo teu padrasto. Eu sempre confundo, é padrasto. E bacana demais isso. Como é que foi isso? Conta para nós. Bom, uma coisa importante que deve ser dita, né? A minha avó, ela lutou pela minha mãe por muitos anos. Elas sempre tiveram um conflito, minha mãe e minha avó, mas a minha avó sempre lutou da maneira errada pela minha mãe. Minha avó, ela é espírita, então, ela tinha uma praxe muito de tentar ir nesses centros e tentar a solução dos problemas da nossa casa e do abuso da bebida da minha mãe por essas vias. E foram anos e anos tentando, por esse meio, a cura da minha mãe. Mas no dia 4 de janeiro, eu tenho até a data. Que legal, do ano dia 4 de janeiro de 2012, foi um marco na nossa vida. Porque a minha mãe, ela estava no aniversário, e ali ela consumiu muita bebida alcoólica, fez um uso muito excessivo da bebida, e ali ela começou a ter um comportamento estranho. Ela começou a agredir minha avó verbalmente e depois até em vias de fato, até fisicamente. Meu pai estava junto, estava tentando conter, mas como a minha mãe ela só ouvia a mim, ela respeitava a mim, então me chamaram em casa, dia 4 de janeiro, me chamaram em casa, a vizinha ficava do outro lado da rua, fui lá tentar buscar minha mãe e percebi que minha mãe já estava diferente. Fui, busquei minha mãe, peguei ela no colo, para você ter noção. Imagina a cena, meia-noite, você atravessa com a sua mãe, a pracinha da sua casa, com a sua mãe no colo. E tinha um carrinho de lanche lá onde fica muitas pessoas, então você imagina a situação de vexame. Aí a gente entrou e me deu uma loucura naquele momento. Eu falei assim, eu vou jogar todas essas bebidas fora, chega. Me deu uns 5 minutos assim, sabe? E comecei a jogar uísque, vinho, cerveja e tudo que tinha em casa. A gente tinha em casa uma adega, praticamente uma adega. E comecei a jogar fora e aí, de repente, minha mãe manifestou. É aquilo que a gente chama de opressão. Ela teve uma manifestação espiritual do mal. Ela falou assim para mim assim, ó, se você me der um copo de pinga e acender um cigarro e me servir, eu deixo sua mãe e vou embora. Foi aí que eu tive 5 minutos. Porque que eu pensei? Minha mãe enche a cara de bebida e fala que a culpa é do diabo. Vai culpar o diabo e vai tirar a culpa dela. E me deu aqueles 5 minutos de jogar tudo fora. Eu também bebia, eu também rachava bebida com ela, cigarro com ela, e me deu esses 5 minutos de jogar essas coisas fora. Foi aí que ela ficou agressiva ao ponto de partir, pegar a faca e querer partir para cima da gente. E transfigurou. Mudou a feição completamente, desfigurou a minha mãe. E aí a gente começou a ter um combate físico ali com o demônio. Eu já não sabia rezar direito, não lembrava o Pai Nosso, Ave Maria. Me lembro que, apesar de a gente ter essa vida fora da presença de Deus, a gente tinha alguns elementos, alguns sacramentais em casa. Por exemplo, água benta tinha em casa, terço, sal exorcizado. Tinha um arsenal dentro de casa mesmo, vivendo uma vida lá, um pé na igreja, um pé no mundo. E aí foi onde a gente foi jogando os sacramentais da minha mãe. No jogamos momento do desespero. sabe aqueles terços de parede enorme? A gente jogou em cima da minha mãe, meio ficou travado com aquele terço no chão. E a gente lutando com ela, aquele terço enrolado nela. E não dava tempo de chamar ninguém, porque ela estava, assim, uma força sobrenatural, assim, que você não consegue imaginar. Eu e meu pai não conseguimos segurar a minha mãe. E meu irmão tá junto, enfim. E aí eu me lembro do momento que ela acalmou. Isso é umas 3 horas da manhã, mais ou menos. Eu peguei, me deu um estalo, eu falei, vou dar um gole de água para ela. Só que em vez de pegar da torneira, da geladeira, eu fui e peguei da água benta. Sem ela saber, sem ela ver nada. E eu ofereci para ela, bebe um pouquinho d'água para a senhora descansar, para a senhora relaxar.
Ela bebeu, daqui a pouco, do jeito que ela bebeu, ela voltou e cuspiu. Água benta, seu desgraçado. E veio para cima de novo. E tudo aquilo de novo. E xingando, eu vou matar vocês, aquela coisa que acontece na opressão. E a gente não sabia o que fazer. Mas ali, diante da minha mãe, a gente chorando, eu disse, Jesus, eu não sei mais o que fazer, salva minha mãe, ajuda minha mãe. De repente, minha mãe desmaiou. Isso era umas 5 horas da manhã, mais ou menos. Desmaiou, apagou. E aí, como eu estava desempregado na época, eu falei assim, pai, o senhor tem que trabalhar amanhã cedo. Não, ou seja, daqui a pouco, 7 horas, o senhor tem que estar lá. E falei, meu irmão, você tem que estudar, então vocês vão dormir e eu vou ficar de olho nela, porque qual que era a minha preocupação? Ela acordar e tentar fazer algum mal para nós ou para ela mesma. E eu fiquei de plantão lá, sentado no sofá, ela deitada no outro e lá de prontidão lá. De repente, isso mais ou menos entre 5 horas, 5 e meia da manhã, eu escutei uma voz que me fez uma pergunta. E a pergunta era assim, é assim que você quer continuar vivendo? Aquela voz era tão forte, só que não é uma voz que eu escutei no coração, é uma voz que eu escutei mesmo. E eu tinha acabado de ter um contato com o mal ali na minha mãe. Eu fiquei assustado. Depois veio de novo essa voz. É assim que você quer continuar vivendo? Mas trouxe uma paz tão grande para o meu coração que na hora caiu a ficha. É Jesus. É Jesus que está falando comigo. E aí eu me levantei da minha cadeira. Lembro que fui na porta da cozinha, eu não sabia, mas em Apocalipse 3, 20 vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa, serei com ele e ele comigo. E foi exatamente o que eu fiz. Eu abri a porta da cozinha e falei assim, Jesus, pode entrar e fazer o que o Senhor quiser da minha vida. Eu não aguento mais. E fechei a porta. Retornei, sentei no sofá. Quando eu sentei no sofá, é como se a minha vida passasse na minha frente. Todos os meus pecados, todos os meus erros. E aí começou a brotar um sentimento de tristeza, uma profunda tristeza, um arrependimento. Coisa que eu nunca imaginei que eu ia poder sentir. E aí eu comecei a chorar, ia chorar de escorrer, lágrimas e ranho, e aquela coisa assim que você se acaba de chorar, e minha mãe desmaiada, e ninguém, só eu e Deus ali, aquela. E aí eu falei assim, chega, a partir de hoje chega. Primeira coisa que eu pensei, eu vou tirar o largador, o piercing, vou tirar o largador, eu vou sair da banda, vou pegar minha mãe, vou levar ela num psicólogo, vamos fazer um tratamento, vamos buscar Deus. É isso, é a solução. E aí, amanheceu, deu 6 horas da manhã, 7 horas, reunia o pessoal em casa, porque parecia uma reunião de família, né? Vamos lá. Minha avó, minha mãe, meu irmão, não lembro se meu pai estava no momento, vai ser a partir de hoje, nós vamos começar a buscar a Deus. E minha mãe, você entendeu? Ela disse, mãe, a senhora precisa de ajuda. E a senhora precisa de ajuda psicológica, precisa de um tratamento, a gente precisa de Deus. Deus falou comigo essa noite. Eu sei que vocês vão achar que eu sou louco, mas Deus falou comigo e eu não quero mais ver desse jeito. Porque eu achava que minha mãe que tinha que mudar, ela que tinha que parar de ver, porque o problema estava nela. Só que eu não percebi que eu estava espelhando os defeitos da minha mãe. Então, quando Jesus veio falar comigo, ele não veio falar da minha mãe. Ele veio falar assim, olha, sua mãe, eu vou salvar sua mãe e você vai ficar nesse mundo errado de pecado. Ele quis pegar eu primeiro, ele falou assim, olha, é você que eu quero. E a pergunta foi para mim. E a partir do momento que eu falei assim, não, eu não quero mais ver assim, foi assim, do dia para a noite mesmo. Num dia eu tinha banda, tinha projetos, sonhos. No outro dia eu falei assim, eu não quero mais isso. Magoei muitas pessoas na época, mas eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero, esse não é o projeto, o sonho de Deus para minha vida. Eu entendi naquela noite de que eu tinha que mergulhar intensamente em Deus. Eu era uma pessoa muito intensa no pecado. Quando eu ia fazer uma coisa errada, eu fazia com intensidade. Então, quando eu vim para Deus, eu vim com essa mesma intensidade, de mergulhar, de rasgar pôster de rock, de jogar camiseta de rock fora, e tudo que era aquela coisa, aquela radicalidade mesmo do início, para a gente romper mesmo com o pecado. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, porque a partir do dia 4 de janeiro de 2012, até o dia de hoje, a minha mãe nunca mais colocou um gole de bebida alcoólica. De 2012 para cá. Liberta. Maravilha. E não foi nada forçado, a gente procurou a AA, né, no outro dia, ela frequentou algumas reuniões, mas não foi nada forçado, foi algo espontâneo dela. Eu comecei a vir para a igreja, ela começou a vir comigo, para você ter noção, hoje minha mãe, ela é serva do grupo de oração que eu coordeno, parece até um nepotismo, né? A gente participa junto da mesma paróquia, ela é ministra também da Eucaristia, eu também sou.
Então, foi ali, no dia 4 de janeiro, naquela decisão convicta de que realmente eu não quero mais isso. Não, e naquela noite É, de oração de turbulência. cura e libertação. Que nem sabia fazer, não podia fazer. Você Não estava podia... na mão de Deus ali. É. Né? Deus olhou para vocês e bom, eu vou intervir porque eles estão ali sem ninguém. Sem ninguém. Né? E o diabo querendo fazer uma coisa ruim, mas o amor de Deus foi tanto. É aí que a gente tem que se deter, gente. O mal, ele quer aparecer, o mal, ele quer fazer escândalo, o mal quer... Mas quando o amor de Deus vem, quando esse amor que você, mesmo na bebida, tinha por sua mãe, o amor que sua mãe tinha por você, mesmo com o vício do álcool, que o seu padrasto, ao entrar na vida de vocês, teve por sua mãe, depois por você e por todo agora os seus netos, né, que você deu a ele. Esse amor, gente, a palavra já diz que o amor cobre uma multidão de pecados. A palavra pecado significa errar o alvo. Então, ele cobre uma multidão de erros. O amor, ele está em baixa, por dois motivos. Primeiro, porque ninguém está amando, de fato. E segundo, porque as pessoas estão fazendo coisas que parecem amor, mas não é. Amor entre homem e outro homem, entre mulher e outra mulher, entre pessoas de maior cometendo pedofilia e chamando isso de amor. O amor não é isso. O amor é um sentimento puro, profundo, honesto, que Deus coloca no coração do homem. Então as pessoas não estão nem falando desse amor, e muito menos vivendo esse amor. E aí a brecha para entrar o mal, é claro que entra. E aí vamos lá nas doenças de hoje, depressão, ansiedade, pânico, alcoolismo, drogadição. E aí, é claro, a opressão é tão grande que acaba se transformando, muitas vezes, até numa possessão. Mas o amor, porque o que salvou você, o que salvou a sua família, o que salvou sua casa, né? O que transformou tudo. Hoje você é pai de 4 filhos. Isso. Casado. Legal, né? Casado, 4 filhos. Brincadeira, é isso aí, Peter. E é legal que, enquanto ele foi... É claro, ainda tem ainda o desfecho da história, mas inevitável a gente não se recordar de uma pregação, de uma temática que acabou virando música do próprio Dunga, essa capacidade de nós irmos nos tornando sementes de uma nova geração, né? Porque caiu uma semente no seu coração e dessa semente está gerando, né? Está acontecendo uma nova fase na história da sua família, né? Então, essa semente de uma nova geração, no caso, o nosso irmão David, isso precisa ficar gravado dentro de nós, né? Porque a gente rompe um ciclo vicioso dentro da nossa família quando a gente se decide se levantar e começa, então, uma nova geração, né? É uma pregação muito forte que o Dunga... E se espalhou, né? Tocou o coração de tantas pessoas, sementes de uma nova geração. Foi isso que aconteceu dentro da casa dele. É lindo, cara. Realmente um testemunho muito marcante do PHN, porque é uma história muito diferente e muito radical, né? E quando a gente vê que uma história é uma história única, realmente é porque Deus, de maneira única, tocou e hoje nós temos essa graça por esse sistema de comunicação que é a Canção Nova, ter acesso a essa história maravilhosa. Ô, David, agora eu pergunto para você, e hoje? Hoje você olhando para trás, vendo que você que não teve pai, não teve avô, seu relacionamento foi com o bisavô. Hoje você é pai, você deu netos, seus filhos têm avô e avó. Como é que você olha para tudo isso? O que você fala para Deus quando você olha para tudo isso e vê essa bênção na tua vida? Eu não consigo nem expressar em gratidão a Deus. Como eu sou grato por tudo que Ele me deu. Porque eu sabia que no meu coração tinha uma potencialidade de amar mesmo, de renunciar, de amar pela cruz na dificuldade. Eu sabia que tinha uma coisa boa dentro de mim. Eu sabia, mesmo na época de pecado. Mas, assim, quando, graças a Deus, eu encontrei a minha esposa,
e a gente se conheceu e foi uma forma sobrenatural. Eu vejo assim, meu passado assim, eu não imaginava, nunca imaginava que eu ia casar com 22 anos. Eu casei com 22. No meu planejamento de cabeça, assim, do passado, eu vou casar depois dos 30, porque eu vou curtir muito antes. Eu vou ter no máximo 1 ou 2 filhos. Então, Deus, assim, Ele modificou a minha forma de pensar completamente a vida, as pessoas, as relações. E isso tudo eu vejo que enquanto eu deixei Deus mudar o meu ser, a minha forma de pensar, Ele me mostrou que Ele me faz feliz. Que o meu plano para eu ser feliz é falho. Mas o plano dele é melhor do que o meu. Então hoje quando eu olho a minha esposa, quando eu olho os meus filhos, e eu vejo, meu Deus, olha o que eu tenho. Olha o que Deus me deu. E aquele sonho, né? Toda pessoa, toda criança que ela cresce sem pai, ela tem 2 opções. Ou ela pode reagir de forma negativa e não querer também ser pai, ou ela pode ter o sonho de querer ser o melhor pai que ela um dia sonhou ter. Então, quando eu olho para os meus filhos, assim, eu fico imaginando o que eu posso fazer para ser esse pai que eu queria ter na minha infância, de proteger o meu filho, sabe? Eu levo meu filho todo dia na escola, né? E eu fico imaginando, aquilo que eu queria que acontecesse comigo, eu faço com ele. E eu falo assim, Deus, às vezes Deus me cura numa coisa dessa. De participar de uma festinha, por exemplo, de Dia dos Pais. Foi a minha primeira agora, de agosto, primeira festinha do Dia dos Pais com meu filho na escola. Eu chorei que não era criança, por quê? Eu realizei um sonho que eu não tive na minha infância. Que legal. Então, tudo isso que Deus me deu, a minha esposa, que é maravilhosa, diz que a mulher sabe edifica a casa, a palavra de Deus, né? Ela edifica a nossa casa, ela cuida da gente. Enfim, hoje eu olho meu passado e eu vejo assim, quanto Deus me amou. Quanto Deus amou a minha mãe. Porque já chegou um momento que eu pegava a foto da minha mãe assim na infância e eu olhava assim, nossa. Eu olhava assim a foto e via assim, quanta tristeza eu via no olhar da minha mãe. Quanta angústia. Ficava imaginando quanto que ela deve ter sofrido também para ter esses gatilhos de bebida, etc. E uma vez eu perguntei para Deus, Senhor, por que o Senhor não mandou um profeta na vida dela para evitar esses males? E aí em oração um dia Deus respondeu assim, eu mandei você. Então, Deus, ele assim, eu vejo Deus nos amando até nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele sempre esteve lá. Maravilha. Dá tempo ainda do VT da esposa. Roda o VT da esposa aí pra gente, vamos lá. Tô aqui no meio da madrugada tentando fazer esse vídeo pra você que não tá sendo fácil, né? Pra dizer o quanto eu te amo, o quanto você é importante pra mim, né? E aproveitar pra dizer em rede nacional, sei que isso não é uma coisa muito fácil pra mim, porque eu morro de vergonha de falar em público, você sabe, né? É que você é um pai maravilhoso, um marido dos sonhos, um homem de Deus que é exemplo pra mim, né? Como cristão. Você é o tipo de pregador que busca viver o que prega, né? E eu, como esposa que convivo com você todos os dias, eu vejo todos os seus esforços, todos os seus sacrifícios para manter, né? A fé, a perseverança e não desistir daquilo que Deus tem para você e pra gente, né? Em nome dos nossos filhos também, eu tô aqui, né? Para dizer que nós te amamos muito. Legal demais, gente. Bom demais isso aí. Bom demais. Tem um amigo também que deixou um VT pra ele. Vamos lá, amigão. Solta o amigo aí. Meu padrinho, meu afilhado, meu compadre, mas o que eu mais gosto de te chamar é de meu irmão. Sim, você é meu irmão e você sabe disso. E sabe que eu te amo muito e me orgulho do homem que você se tornou hoje. Apesar de toda a loucura que a gente fez nesse mundo, Deus fez muito mais em nós quando a gente aceitou o propósito dele e assumimos o reinado dele na nossa vida. Lembra da Fundação Casa, que top? Lembra das pastorais que a gente fez? Lembra do grupo de oração que a gente serviu junto? Que alegria ver o meu melhor amigo
amigo de infância servindo junto comigo. Eu tenho a melhor alegria no meu coração em saber que hoje você é esse homem cheio de Deus, da vontade de salvar almas, tem brilho nos olhos. Lembra do brilho nos olhos? Você nunca perdeu esse brilho nos olhos. E, cara, eu tenho o maior orgulho de ser o seu amigo e você é o meu melhor amigo. Você sabe que eu te amo e tamo junto sempre. Eu tô aqui pro que der e que vier. E, ó, beijão. Esse que é o Gustavo. Ei, Gustavo. Esse que é o Gustavo. Legal. Puxa vida. Ô, David, obrigado, cara, por você ter vindo aqui, Agradeço. viu? Obrigado mesmo. Que bom que você está aqui pertinho da gente, de Lorena, e que Lorena possa conhecer, né, de uma forma, hoje, de maneira nacional no PHN, mas que também em suas pregações, suas palestras, nos encontros, que cada jovem que você recuperar, Deus possa olhar para você e dizer, tá vendo? Falei que ia dar certo? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu. Valeu, Peter. Valeu, Dungão. Valeu, pessoal. Valeu, papai, mamãe, esposa, as crianças que vieram aí. Pessoal conhecido aqui de Lorena. Acredite, viu? Na sua casa também podem acontecer grandes coisas. Basta você aceitar Deus aí dentro do seu coração. A palavra é essa. Acredite. 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 Tá bom? O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O amor não dá para explicar, faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá para explicar. Acredite, esse amor pode curar. O amor não dá para explicar. Faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá para explicar. Acredite, meu irmão, acredite,